Vivi, Ok. você quer contar como é que a gente se conheceu? Eu que te conheci, né? É, foi a Porque eu Tainá vi um que vídeo do seu casamento. ah, é? É, no momento em que eu estava muito, muito, muito depressiva aqui na Austrália. E aí, você apareceu casando, com quantos anos? 50 e alguma coisa. Morando num ônibus. Era numa van, né. Morando numa era van na época? É, Você fez um upgrade então e eu mudou fiz para um um ônibus. upgrade. Deixa eu ver que ano que vai fazer 3 anos, nós Vai vamos fazer 3 anos agora. nós vamos para um cruzeiro. Sério, de É, comemoração? é, Você casou com um australiano, que tá aqui inclusive. é. E você veio pra Austrália com quantos anos? Eu tinha 56 quando eu vim Você para a veio com Austrália. 56 anos, veio pra Austrália e a gente tem uma grande história pra contar sobre você. É, é. São 6 anos, né. São 6 anos. É, Você apareceu pra mim no momento em que eu estava começando um tratamento pra depressão. Eu vi o vídeo do seu casamento basicamente no Facebook. E é. você estava procurando ajuda pra aplicar o visto, alguma coisa assim. E aí você colocou o vídeo do seu casamento. E eu falei assim: "Meu Deus, que história é essa?" É. E aí, ironicamente, nessa época que eu estava extremamente perdida e sem nenhuma expectativa de futuro, eu acho que foi um momento que eu olhei pra frente e falei assim: "Nossa, tô com 33 anos, o que vai ser da minha vida?" E você viu que na E aí eu idade olhei e falei: "Gente, ela tá indo morar na van e ela tá com 56 anos." é. Eu acho basicamente que isso é uma questão, por exemplo, que é importante a gente tocar, né, que as pessoas quando têm 30 nessa fase, fala: "Meu Deus, eu sou muito velha, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tinha que já estar numa profissão, ganhando muito dinheiro, tendo a minha casa própria". E assim, é tudo um mito, né, é tudo uma grande mentira que as pessoas vendem para você, que o sistema vende para você. E assim, 30 anos você é muito jovem, porque tanto faz o que você escolheu fazer da sua vida, se você não escolheu seguir o estipulado, ousar, quer viajar, quer fazer um outro caminho, mano, é a sua vida, entendeu? Não tem 30 anos é jovem. Eu falo para minha filha: "Ah, eu tô velha". Mano, não tá velha, entendeu? Velha tô eu, não você. Ah, não começa não. É, não, porque é uma questão assim, sabe, sei lá, expectativa de vida. Você tem um tempo real de Uhum. expectativa de vida, não dá para ser utópico, porque o tempo voa. O tempo é o maior a maior riqueza que você tem nas suas mãos. Uma pessoa aos 30, naturalmente pode estar iniciando qualquer sonho. E eu acho que assim, se você está vivo, você pode fazer. Você tem limitações físicas, corporais, da idade, da saúde, mas o mais importante é você estar com aquele projeto à tua disposição na cabeça para fazer as coisas. Mas você E provou acho que não assim, tem idade, né. né, porque imagina que eu fui casar com 59 anos, Vamos e lá. assim, mudar para um país estrangeiro que eu não dominava a língua, e ousar tudo que eu vivi aqui, se você quer, você Saber que você pode. pode. Você pode correr atrás, né, porque, assim, dá trabalho. Quando a gente começou a conversar aí foi muito legal, porque eu te procurei no Instagram. Aí você me deu o seu WhatsApp, eu falei assim: "Eu quero saber da sua história". A Tainá, que é sua filha, começou a contar a sua história num evento que eu fui, e aí eu falei: "Nossa, sua mãe é uma mãe muito legal". Ah, é verdade, né, Foi vocês a foram num Tainá, evento de mulheres, né, num se evento de encontrar. mulheres, nesse período que eu estava completamente sem chão. E aí ela começou a me contar a sua história, eu falei: "Nossa, eu acho que eu preciso muito de conhecer sua mãe". E aí, Vivi, eu queria que você começasse a contar um pouco dessa história. Primeiro, assim, com quantos anos você veio parar na Austrália? Quantos anos você tinha? Eu Que você tinha decidiu fazer intercâmbio? eu tinha 55. No Eu Brasil, viajei no meu aniversário, depois do meu aniversário de 56. 55 anos quando eu comecei a preparar essa história dessa viagem, porque minhas filhas vieram com uma ideia de ir para o Canadá. E eu falei: "Pô, Canadá, as meninas bonitas vão acabar tendo filho, eu vou ter que congelar no Canadá, eu detesto o frio".
Aí eu dei meu corre para ver uma outra possibilidade. Eu tinha essa coisa de Austrália na cabeça, porque eu tinha sido surfista, e sei lá, eu tinha essa referência de Austrália. A gente estava morando na Amazônia e eu achava que, pô, a Austrália tinha a ver com a Amazônia. E aí eu fui numa feira de educação internacional, e aí eu falei para minha filha: não, vamos fazer o seguinte: a gente vai para a Austrália, vocês vão comigo, eu também vou. E depois de 6 meses vocês vão para o Canadá, para onde vocês quiserem, vocês têm liberdade para ir. Só que aí, quando a gente chegou, ninguém mais quis ir embora. Eu falei: ah, então também vou ficar. Então calma aí, vamos explicar. Que você tem 3 filhas Eu tenho 3 filhas e que você veio fazer intercâmbio com essas 3 filhas. e a gente estudava inglês junto, né? Porque elas vieram para aperfeiçoar o inglês, para se desenvolver, para criar repertório. E aí eu também falei: ah, eu também vou então, né? Porque elas tinham acabado de se separar, não estavam mais namorando. Eu falei: bom, um momento desse, com filhas adultas que não estão namorando, que finalizaram a faculdade, que tem essa possibilidade de viajar, é agora, né? Então eu falei: ah, vamos então fazer essa última viagem em família. E depois de 6 meses, cada um toca a sua vida, vai casar, trabalhar, o que seja. E aí, a gente, depois de 6 meses, ninguém mais quis ir embora. E foi assim, foi muito louco, né? Porque a gente viajou e, ao mesmo tempo, foi o primeiro momento em que nós deixamos de viver juntos na mesma casa. Ah, isso é super importante, porque quando você veio fazer intercâmbio na Austrália, segundo Tainá, você fez um pacto com elas também, que É, todo mundo ia fazer o seu cada próprio um intercâmbio. cada um ia ser sua casa, sua vida, cuidar das suas roupas, da sua comida, Nada de mãe, você já nada. tinha se É, aposentado da sua função de mãe. é. Mas, o que aconteceu foi que em 2020 teve o Covid, então a gente, no fim, não foi aceito em 4 casas, a gente acabou ficando o primeiro mês juntas, numa casa só por causa do Covid, Covid. e depois de 1 mês ou 2 meses, cada um foi para uma casa e assim, então foi o primeiro momento que eu estava deixando de ser mãe, né, em 2020. E aí vamos falar um pouco do seu LinkedIn, porque você era uma professora da Estácio, Era. uma professora de arte da Estácio. Eu era professora de comunicação, de jornalismo e publicidade da Estácio FAP, e eu tinha um projeto de extensão onde eu viajava com os meus estudantes pela Amazônia, fazendo uma cartografia da cultura ribeirinha. Eu tinha um mestrado em semiótica, que eu trabalhei com a questão da cultura, eu pintei em aquarela sobre seda. Então, eu tinha todo um repertório amazônico e estava trabalhando com as comunidades ribeirinhas e viajando muito nos rios da Amazônia nos últimos 10 anos, desde 2008, 2009. Você foi 10 anos professora da Estácio, É, e antes disso você estava em São Paulo. eu estava em São Paulo, eu tinha um ateliê, pintava para moda, eu estava trabalhando com pintura. Eu estava pintando para moda e eu fiquei aborrecida de pintar para moda por questões de limitação de cor, de estilo. Eu Uhum. falei: não, isso não é de verdade ser pintor. Eu quero fazer alguma outra coisa. E nessa época, como é engraçado, né? Como a cultura de um lugar te influencia. Teve uma mega exposição sobre os artistas viajantes em São Paulo, em vários museus. Incrível. Eu falei assim: não, isso sim que é vida de pintor que eu gostaria de ter. Eu quero ser uma artista viajante. E aí eu, eu fechei meu ateliê, pô, eu vivia disso, então era problemático, mas eu falei: não, não quero mais isso. E aí teve uma outra questão, que eu quebrei a perna quando eu estava indo para. Eu ia viajar para Belém. Ah, você quebrou a perna. Ah, tá, porque a gente ainda vai contar. Você quebrou a perna É, 2 vezes. foram 2 momentos decisivos, assim, uma viagem para Belém do Pará, para ficar na casa do meu sogro, com a família do pai das meninas, que eu falei: "Não, eu tenho muito trabalho, eu não posso ir, vou gastar dinheiro", aí eu quebrei a perna, gastei dinheiro na perna, não trabalhei e não fui viajar. E aí eu falei: "Nunca mais eu deixo de viajar por causa de dinheiro, por causa de trabalho, por causa de nada, é inadiável". E aí, na segunda oportunidade, no segundo verão amazônico, em julho, eu falei: "Bom, agora eu vou".
E aí parece que o universo conspirou a favor, entendeu? Teve a exposição dos artistas viajantes, eu fui com essa coisa na cabeça, cheguei lá, fui andar com as crianças pela Universidade Federal do Pará, aí eu descubro que tinha um projeto, um campus flutuante, um navio com pesquisadores que ia pelos rios da Amazônia mapear mitos e lendas, o projeto Infinopap, da professora Socorro Simões. E eu falei, não, preciso falar com essa professora, eu quero ser a artista viajante dessa expedição. Nisso você calma aí, já tinha 3 filhas, 3 filhas, já era casada. eu morava junto com É, meu marido, quando que você começou esse romance? eu tinha 30. 30, É. já tinha filho. Eu tive a minha primeira filha aos 30. Você teve a primeira filha aos 30. E a gente foi morar junto com 29, eu estava grávida, né. Claro, Porque ela of era course. moderna. Hum. Isso, em São Paulo. É. E você chega 10 anos depois no Pará. Essa É. viagem, você começa uma outra carreira de novo 10 anos depois. Não, a minha vida é muito engraçada, né, porque nos anos 90 eu estava formada, estava com essa coisa que nos anos 90, o que eu vou fazer da minha vida, quase 30, o que eu vou fazer? Aí a gente começou a fazer teatro de rua ligado a questões de direitos humanos e cidadania. Sim, Fábrica dos Sonhos. Fábrica dos Sonhos. Nossa, que isso é um podcast. Só esse daí é um podcast por não, si essa é uma A gente vai guardar essa história. história um pouco pra gente gravar um outro podcast só sobre a Fábrica a dos Sonhos, Fábrica dos porque eu Sonhos acho que a gente tem que explorar muito é isso. uma mega história. E aí, nesse meio tempo, tinha uma efervescência cultural, porque a Erondina era prefeita de São Paulo e ela fez um sistema de shows em São Paulo, em todas as praças. Começava quinta, sexta, sábado e domingo, shows, e as pessoas de todos os lugares se encontravam, e nessa eu encontrei o pai das minhas filhas. E a gente montou um grupo de teatro de rua ligado a performances, tinha uma coisa, ativismo lúdico midiático. Isso durou anos, do fim dos 90 até 93, então mais ou menos 7 anos. Quando as crianças nasceram, na verdade em 94, não dava para ficar fazendo teatro de rua, fugindo da polícia, com uma inconstância financeira, então eu comecei a pintar. As pessoas começaram a gostar, eu pintei para mim uma blusa, pintei um colete, aí os amigos, eu quero comprar, blá, blá, blá. Falei, eu vou começar a pintar, e naquele tempo não tinha canga, né. Ai, é verdade! Você era não uma tinha. Eu fui uma camelô, vendia canga na praia, a gente fez uma fábrica de canga e começou a pintar enlouquecidamente, não tinha canga de bala, então assim, eu gostava de canga, eu pintei para mim e eu percebi que tinha um nicho de mercado muito bom. E aí eu comecei a pintar. A gente montou ateliê. E aí tem uma puta história legal também, que a gente morava num coletivo com amigos e tal. Isso na década de 90 e a gente tentando 90. recuperar isso em 2026. Isso era 94, né? A gente era um coletivo anarquista que fazia terapia junto, somaterapia, e resolveu morar junto. Eu engravidei, o pai das meninas veio morar comigo e a gente precisava ganhar grana. E aí a gente começou a pintar canga, porque o verão em São Paulo, em janeiro, é um mês de verão. Então a gente ficava 30 dias vendendo canga, desde outubro, novembro, final de semana, e 30 dias vendendo canga, e se sustentava para o ano inteiro, ganhava muita grana. Eu pintava quilômetros de tecido, entendeu? Minha sala era gigante, com vários cavaletes, a gente ficava pintando. E aí foi a segunda fase. Depois do teatro de rua, veio a fase de pintar pintura. E eu falei, eu vou aprender a pintar pintando quilômetros de tecido. Então, eu comecei a pintar, ganhar dinheiro para sustentar as crianças e tal. E aí, mais ou menos em 2000, em 99, 2000, tem uma outra mudança radical, que eu já não queria mais pintar para moda, que eu achava que essa pintura industrial não tinha sentido, minha vida estava vazia, blá, blá, blá. E eu descobri os artistas viajantes, fui para a Amazônia, e aí eu vou fazer a cartografia da cultura ribeirinha, o mapa pictográfico, pintar as festas populares, viajar, seguindo o itinerário das festas populares, pintar as festas da Amazônia. A gente era camelô e vendia canga na praia, né? Assim, que minha mãe que tinha um terror. Mas a gente vai explorar esse tópico. Minha mãe tinha terror. Então, calma aí, vamos contar essa parte de que você se formou uma artista,
você aprendeu a fazer pintura. Você foi morar num coletivo, depois você foi morar junto com o seu marido, vocês nunca casaram Não, oficialmente, na né? verdade a gente morou no coletivo junto, teve as meninas lá, e nessa época a gente pintava canga e vendia no final de semana em Guarujá e no litoral norte de São Paulo. E aí depois disso, quase com 10 anos vivendo uma vida assim, você vai ser professora no Pará. Eu fui para o Pará porque eu queria descobrir a Amazônia, queria pintar a Amazônia. E levou todo mundo? Levou Não, os 4, as porque 3 crianças e o 4. era uma questão assim que eu queria duas coisas. Uma, eu queria pintar a Amazônia, e outra, eu queria que minhas filhas tivessem uma dupla cidadania, que elas conhecessem a família paraense e não Que ficasse era a família do seu e marido, não né? ficasse aquela relação à distância, que ninguém conhece ninguém, porque eu não vivi isso, eu não tive tias, primas, nada. A gente era uma família separada. E eu queria que minhas filhas tivessem essa experiência, tivessem primos, tio, vó, e tudo mais. E você quer contar de onde você veio? Como era a sua família? Você quer contar que você era riquíssima em São Paulo? Não, a gente era uma classe média alta, né? Mas era uma família tradicional, Mena Barreto, uma Aham. família. Mena Barreto é uma família de militar. De Meu pai era bem militares. violento, autoritário. Minha mãe era bem burguesa, descendente de italiano. Minha família era bem louca, assim, vivia uma guerra eterna. Era um caos. Eu considero que eu sobrevivi quando eu percebi que aquilo que eu vivia era uma ópera, era uma ficção. Eu falei: "Não, eu vou me libertar disso, eu vou sair dessa história", entendeu? Era uma loucura. A qualquer momento podia ter uma briga, a qualquer momento Uhum. tudo podia virar um caos, a qualquer momento eles podiam estar querendo se matar. Era uma violência simbólica, uma violência física, era uma violência, né, meu pai batia na minha mãe, batia na gente, era uma coisa, trágica. E aí eu falei assim: "Não, é uma tragédia e é uma comédia também, entendeu? É uma coisa, é uma ópera burlesca". E aí eu falei: "Não, eu vou fazer a minha história", entendeu. E aí eu era a ovelha negra da família, Claramente. Você me e, põe no chinelo. né, eu não queria seguir os modelos da minha mãe burguesa, com uma casa que era na verdade, era uma prisão para ela, porque ela não se separava por causa da casa, por causa dos imóveis, por causa das coisas. E eu liguei o foda-se, falei: "Ah, não quero saber de nada, sou livre, não preciso de nada, não quero nada, vou fazer o meu caminho, se vocês não quiserem, tanto faz". E aí eu fui para performance, fui para o teatro de rua, eu sempre gostei dessa coisa marginal, dessa coisa fora do quadrado. Aí fui ser camelô, nossa, eu dei muito desgosto para minha mãe. Fui para Amazônia, casei com um cara que era um hippie, de cabelo até o compridão, entendeu? Ai, que era do Que Pará, era do mas estava em São Pará, que parecia um Paulo. índio, então assim, sabe, e para minha surpresa, quando eu cheguei lá no Pará, a gente teve uma super estrutura, o pai dele era do jurídico. Ele era um promotor, né, e você Mas não eu sabia. não sabia, eu cheguei a morar na beira do rio e Isso já aconteceu comigo. Eu já namorei um sabe, moço que eu achei que tinha uma família super humilde, eu tinha dó é, dele, eu ficava assim: "Nossa, deixa eu ajudar, não vamos sair nem nada", eu descobri que ele era riquíssimo. aí eu falei, né, porque ele era humilde, assim, pô, ele dormia na rede, na varanda da casa do Sim. Guarujá. Eu falava: "Não, você não quer dormir num quarto?". Aham. Mas é Então uma questão cultural. A cultura é uma coisa, assim, muito interessante. As pessoas parecem que são iguais, mas no fundo, a criação cultural, ela é muito poderosa, assim, as diferenças são nuances, e a tua ignorância faz com que você faça uma leitura errada. E aí quando eu cheguei no Pará, pô, a gente viu uma puta estrutura, assim, que o pai dele tinha, e vivia uma vida de sonho, né, sabe, assim, todo final de semana no Rio. A mãe dele ajudava pessoas do interior, então ela me apresentou o interior, e eu ficava na casa das pessoas. Foi um processo, parece que muito legal, assim, sabe, e as crianças super acolhidas pela família. Quer dizer, que lindo. dentro do que eu queria fazer, que era que elas tivessem uma família em outro lugar que não fosse em São Paulo, que elas tivessem primos, que elas convivessem com tios, que elas tivessem uma referência de Amazônia, que era a raiz do pai. Isso tudo elas viveram. E principalmente que não fosse uma ópera, né. E
Que não fosse Porque aí se principalmente que não fosse uma ópera, né. acho que você na primeira conversa que a gente teve, isso ficou muito marcado pra mim, como você virou pra mim e falou: "Eu conheço a história da minha família, eu sei como eles chegaram até aqui, e eu vou cometer outros erros, mas essa história eu não escrevo mais". É, eu acho que assim, quando você vive no inferno, você dá muito valor à paz. Eu não sou uma pessoa gananciosa, mas eu sou uma pessoa que politicamente optou por viver uma vida em paz, viver uma vida tranquila, viver uma vida leve. E, na medida do possível, claro que é difícil você criar 3 filhos, né, mas na medida do possível foi o que eu tentei oferecer para elas, ensinar elas que, enfim, talvez elas nem tenham percebido isso, porque quando você cresce na paz, Você não sabe o que que é o inferno é, também? né, Sim. elas cresceram na paz e na liberdade. A gente É é uma outro família lugar. progressista, aberta, elas nunca tiveram problemas que tenho que sair de casa porque vou namorar, ou porque vou fumar, ou porque vou. Não, em casa a gente era aberto, conversava e entendia e permitia que elas também tivessem uma vida tranquila, sem mínimo de traumas. Claro que a gente sempre erra, Claro, a gente não, mas a gente mas veio pra ser traumatizado, né, e senão a gente assim. não era humano. E assim, eu acho que a gente vai tentando foi o que eu falei, esse inferno eu não quis Esse não. não. Vamos viver outro, mas esse Outros não. erros, outros problemas, É, mas outra categoria. E Vivi, depois você foi ovacionada como uma professora da Estácio, que trouxe uma visão de educação completamente diferente, que é uma coisa que eu admiro muito, porque você levava seus alunos. Você era a professora do campo, você levava seus alunos e você se dedicou a Estácio, eu de um acho jeito que surreal. minha vida era Estácio. Desde que eu entrei em 2008, eu comecei a pensar como se eu fosse a dona da Estácio. Então, eu pensava dentro dessa perspectiva, sem medo de errar, entendeu? Sem medo de ser demitido. Eu tinha 3 meses de casa da Estácio, e aí eu vi que tinha uma goteira no estúdio de fotografia, e que era um problema de um diretor de infraestrutura e que não Uhum. resolvia. Aí eu simplesmente fiz um convite para um aniversário da goteira, com bolo. Fiz uma arte e tal e mandei para toda a diretoria. Isso é uma coisa de louco, né, assim, Isso é uma coisa de mexer em louca. vespeiro. E eu mandei o convite: "Convido a todos para o aniversário da goteira, no estúdio Venham fotográfico". aqui, tá tudo E aí foi incrível, porque esse meu jeito irreverente se conectou com o diretor da Estácio, o Ricardo Gluckpohl, e a gente percebeu que a gente tinha almas semelhantes. E aí ele, assim, foi incrível, cara. A minha vida na Estácio foi incrível, porque eu comecei a fazer coisas, performance, trazer os indígenas, porque antigamente não tinha essa coisa de extensão na particular, né, era coisa só de pública. Falei assim: "Pô, mas meu sonho sempre foi a extensão, eu não vivi isso, eu queria muito ter vivido, então vou fazer, já que eu projeto queria". de extensão É, e levar essa galera. meu sonho era ter vivido o projeto Rondon, viajado. Eu sonho Aí eu falei: "Ah, esse sonho a gente eu compartilha. vou fazer Eu vou fazer meu próprio projeto Rondon. Esse sonho a gente compartilha. Eu comecei a fazer coisas ousadas, diferentes e tal. Um dia o diretor fez uma ação promocional, onde ele fez uma performance, colocou o pessoal de camisa de força e falou: "Só os loucos não estudam na Estácio", e punha os loucos para correr com camisa de força nos bares. Quando eu vi isso e eu tinha uma reunião com ele, eu falei assim: "Nossa, Ricardo, eu queria aproveitar para te parabenizar, eu queria saber quem é que fez aquela performance de Só os Loucos não estudam na Estácio". E porque, cara, que brilhante! E eles distribuíam os panfletos, eram na verdade caixa de remédio, sabe, assim. Eu falei assim: "Nossa, que pessoa que eu quero conhecer essa Quem mente é esse brilhante". maluco? E era o diretor proprietário da Ai, meu Estácio. E aí ele falou: "Não, você tem carta branca, você pode fazer o que você quiser, e você você tá". criou Rondon. Você faz Rondon o da que Vivi. você quiser, você é subordinada a mim e eu te dou carta branca. E aí, velho, Estácio virou o meu playground e eu comecei a fazer. O meu objetivo era que os alunos entendessem que eles estavam na Amazônia e Sim. que as narrativas da Amazônia deviam ser escritas por eles.
Não, pô, não quero só eu viajar pela Amazônia e pintar as festas, eu quero levar os alunos. E aí a gente começou um projeto chamado Cartografias Amazônicas, onde a gente viajou para muitas festas populares, onde eles fotografaram, onde eles fizeram vídeos, onde eles fizeram história em quadrinhos, onde eles fizeram reportagem. Eles viveram várias experiências que nunca tinha acontecido antes na Estácio, né, porque as pessoas tinham medo que os alunos morressem e que os alunos se acidentassem, né, imagina. Hoje eu acho que é mais difícil do que hoje pode ser que seja um pouco Não, eu mais. eu acho que é uma questão política, Ah, sim. é uma opção É uma política. opção política, sim. Se você é um professor que quer viver na sua zona de conforto, Sim, eu concordo. e você eu arriscava, né, eu sempre podia ser demitida a qualquer momento se desse errado, mas não deu. Mas não deu. E Vivi, na nossa última conversa que eu amo, você me falou que toda a sua energia foi para Estácio. Foi. Absolutamente toda a energia da sua vida foi para Estácio. E Você aí se teve o concentrou, golpe, a Dilma caiu. caiu, subiu o Temer, né, e ele mudou todas as regras da educação, ele não precisava mais mestre, não precisava mais doutor, as faculdades particulares podiam contratar especialista, então reduzia custo, e houve uma demissão em massa, na qual eu fui demitida, ó, Com quantos anos? 56, não, 54. 54 anos. Depois de você ter se dedicado e ter criado seu projeto. E eu entendo porque eu tive projetos que eu fiz que a gente É. se funde. A nossa identidade Não, assim, por é exemplo, os aquilo. meus amigos professores que não tinham essa mesma carta branca que eu tinha, eles foram para pública, fizeram concurso, foram para pública e garantiram a sua estabilidade. Eu, como não penso no futuro, eu falei: "Ah, tá tão legal, cara". Foi um baque, assim, né. Eu sabia 6 meses antes, porque o diretor, ele vendeu a participação dele, ele falou: "Olha, eu te seguro 6 meses, mas você sabe que Que é a tua 6 cabeça vai meses. rolar em 6 meses", né. E aí eu falei: "Ah, então", eu estava triste e tal, eu peguei e fui viajar para São Paulo, ver os meus amigos, fazer uma reciclagem e pensar o que eu ia fazer. E aí minhas filhas me ligaram, foi nesse momento que elas me ligaram falando: "Ah, mãe, a gente está se formando e tal, e a gente está com planos de ir para o Canadá". E eu nunca pensei em morar Então, fora do Brasil. Eu passei 15 anos viajando pela Amazônia e assim, achava que tinha tanta coisa ainda para descobrir que não dava tempo para ir para outros países. Mas minha filha veio com essa história, e aí eu falei assim: "Pô, vamos fazer a última viagem, todas todas juntas. solteiras, juntas". E aí foi que minha vida virou de cabeça para baixo, quando eu viajo para o outro lado do Do planeta. mundo. Foi muito louca essa história, porque eu compro a passagem, minhas filhas, tudo certo, e a gente vai buscar a passagem. Eu falei: "Ah, a gente passa meu aniversário em São Paulo, 16 de março, eu faço uma festona com todos os meus amigos, depois de uns dias a gente vai viajar". Mano, o Covid apareceu, minha festa foi Cancelada. não, foi online, Ah! todo mundo, a gente chega aqui, fica 15 dias fechada numa casa em Southport, e assim começou a nossa Austrália, com jeito de vai dar errado. Você veio pra Austrália com É, 55 anos, na porque você verdade, começou falando assim: "Agora na minha idade não dá pra começar muita coisa". Olha isso, Vivi! eu vim para cá e comecei a estudar inglês. Foi assim, ó, eu cheguei aqui, a gente estudou 6 meses de inglês Inglês. juntas, aí elas não quiseram ir embora. Aí eu falei: "Ah, então eu quero estudar artes visuais, pô, já que eu vou gastar dinheiro mesmo, eu vou fazer alguma coisa que eu sempre sonhei". Só que para estudar artes visuais, eu tinha que ir para Pro TAFE, Brisbane, e para ir para que é uma pra outra cidade. Vocês é, vieram pra Gold Coast. e para ir para TAFE em Brisbane, você tem que fazer um curso em inglês para questões acadêmicas, né, tipo 6 meses, eu passei 6 meses estudando inglês para escrever artigo, inglês para estudos e tal. Aí, nesse meio tempo que eu estou estudando esse inglês, eu falei: "Eu estava de saco cheio de estudar inglês". E no final do ano, a gente fez uma viagem de van, foi até Cairns, eu e minhas Isso, 3 filhas. tô ligada. E quando a gente voltou, eu conheci um cara online que Opa, ele era capitão. já era o Bumble. Não, eu conheci no Não! Tinder. Você conheceu isso, vamos contar essa história. É, bom, Como é que você foi entrar no Tinder
Porque até então você vivia um relacionamento aberto ainda com o pai das Não, meninas. a gente acabou, a gente era amigo só, aí a gente quando eu Vocês ficaram viajei 20 anos juntos? quando eu viajei, a gente era só amigo. É. Vivia na mesma Mas vocês viviam casa, na mesma casa e vocês aceitaram, isso eu achei muito legal que você me tinha um contou também. relacionamento aberto, cada um ficava com quem Cada um ficava. quisesse. Mas vocês nunca se separaram de casa, nem Não, nada. E vocês toparam que vocês seriam pais das meninas. é. Quantos anos você estava sem transar? Nossa, eu estava 20 anos sem Eu transar. anotei. Não, eu achava assim que simplesmente a minha libido acabou e Na verdade, foi para Estácio. Depois disso, eu entendi que a gente tem um momento de é, direcionamento, de libido também para os nossos e próprios assim, eu projetos. tinha algumas coisas, entendeu? Eu não queria um homem na vida das minhas filhas que pudesse ter qualquer coisa. Eu não tinha tempo, porque eu tinha que ganhar dinheiro. Eu tinha a Estácio, ser professora universitária era um desafio gigantesco, e a minha libido não tinha mais libido, eu estava assexuada. Assexuada. E você me falou isso da E última assim, eu vez. nunca imaginava que eu achava assim, que é assim, eu terminaria a minha Isso! vida. Que você me falou que a gente tem essas fases que são assexuadas e você descobriu isso. Que a Eu gente não tem eu não momentos de eu assexualidade eu completa. simplesmente eu não tinha consciência disso. Isso, você Isso me é o contou mais isso. louco foi isso, né, assim, para mim era a minha vida, era meus alunos eram quase como filhos, viviam na minha casa, eu orientava eles, eu tinha 10, 15 projetos com 15 alunos diferentes correndo, com mestrado, artigos, não sei o quê, então era uma loucura, assim, era a minha vida. E quando eu perdi o emprego, acabou tudo isso. E aí eu fui falei: "Não, vou viajar, porque eu não quero ficar deprimida". Quando eu fui viajar e vim para a Austrália, eu virei estudante, convivendo com jovens. E como é que foi isso pra você? Foi muito Nossa, impactante? Você se sentiu vovó? não, eu me senti jovem. Por isso que eu amo. Tá. Depois de professora, eu era Juven. uma aluna terrível e anarquista, né. E aí com os alunos, eu acabei tendo amigos jovens. Uma delas, a Nina, chilena, Hã. muito anarquista, muito louca. Ela começou: "Não, Viviane, como assim?" E eu estava meio de saco cheio, assim, por causa das festas deles. Eu estava vivendo a vida deles, mas não era o que eu gostava, eu estava saco cheio de não ter pessoas da minha idade, né. E ela: "Não, Viviane, você precisa ter um namorado". Eu falei: "Imagina, você tá louca, namorado. Não, vou te apresentar o meu flatmate onde eu moro, eles também está procurando uma mulher". Eu: "Não, imagina, não, não quero, não, não, muito complicado, blá-blá-blá". E no fim minhas filhas fizeram minha página no Sim. Tinder e começaram a dar match. E foi assim que você conheceu o capitão do crew? Não, depois de algum tempo eu falei assim: "Ah, quer saber? Por que não, né? Por que não? Vou Vamos aprender voltar. vou aprender a falar inglês Vamos com voltar. os meus namorados australianos". E aí comecei a sair, uma coisa platônica e tal, e depois comecei a ficar com algumas pessoas, mas nada sério. Isso no Tinder, mas eu gostava de teclar, gostava de falar, gostava de conhecer pessoas e essa interface digital, ela faz com que você possa falar, traduzir e conhecer e conversar. Então eu tinha, assim, conversas psicológicas com uns, conversas não só sexuais, não só Explorando mesmo, explorando. conhecendo pessoas. Quem foi a primeira pessoa que você transou aqui? Foi um engenheiro. Ah, e como é que foi? 20 anos sem transar. Nossa, cara, foi uma coisa muito louca, porque Você nossa, primeiro lembrava? dia eu era uma pessoa que gostava de transar, eu transei muito Sim, na minha sim. vida, eu era liberta e tal, vivia a liberdade sexual, tinha a primeira vez, cara, eu vomitei, sabe, assim, de passar mal, não conseguia, assim, o cara foi muito legal, a gente Caraca, vivia isso, você não tinha a contado. gente ficou uns 1 mês quase juntos, né. Por que você acha que você vomitou? Eu acho que foi uma coisa física, né, porque, pô Você tem que se reconectar com toda a sua energia e sexual de assim novo, né? não, e a gente também bebeu, mas assim, eu acho que eu me senti foi uma coisa quebrar uma couraça, para você se aceitar como mulher de novo, porque até então eu era professora e mãe. A minha Experiência mulher catástrofe. foi descartada. Até eu conhecer esse cara no Tinder, eu tinha conhecido vários outros que foi só papo, café, teclar, blá-blá-blá. E aí eu falei: "Pô, vou ficar com esse cara". E assim, e foi legal, foi muito legal.
Nossa, que incrível. Depois dele, como que você foi parar no Crew? Porque E você então, aí eu estava no Tinder, no Tinder ali e aí a gente foi viajar, eu e minhas filhas fomos fazer uma viagem para Cairns numa van, morando numa van 10 dias ou 15 dias, e imagina, eu e minhas 3 filhas. imagina uma Quando a gente estava voltando da viagem, a minha filha dirigia, a mais velha, e eu estava teclando. Pá, e aí eu dei match com esse cara, com o Dom. E ele tinha um perfil que ele falava assim, I'm not looking for a woman, I'm not looking for a sex, I'm not looking for a girlfriend, I'm looking for a crew. Eu não estou procurando mulher, não estou procurando sexo, não estou procurando namorada, estou procurando tripulação. Eu falei: tripulação o "Achou". Crew que a gente tá falando aqui é uma tripulação de barco, aqui tem uma cultura da Austrália de navegar. É. E é muito louco, Barco à né. vela, esse era a Aqui vela? Era um veleiro? era um veleiro que ele tinha construído e ele estava procurando tripulação, porque ele ia fazer uma viagem. Eu falei assim: "Pô, É isso. e nesse meio tempo, eu tinha ficado com um cara que, assim, ele era um cara muito rico, muito tradicional, mas que não me assumia, assim, era uma coisa meio ficantes, né. E ele era Uhum. meio problemático, meio chato. Eu via a minha mãe nele, assim, ele era escravo da Nossa. casa e vivia cuidando da casa, assim, não era o que eu queria. E aí eu falei assim: "Eu não quero mais esse cara, vou sair fora". E foi quando eu achei esse outro, e ele estava procurando tripulação, eu falei assim: "Mas eu quero ser tripulação, eu quero ser livre". E aí, você tem que saber o que você quer, né. Você não pode aceitar o que te dão. Ele falou para mim assim: "Pô, mas a gente é tão feliz, você é tão legal para mim". Eu falei: "É, mas você não é legal para mim. Então, desculpe, agradeço, foi muito bom, mas eu quero liberdade, eu quero encontrar alguém de verdade". Então eu queria uma pessoa, um relacionamento, porque o ninho estava vazio. Eu quero ter alguém companheiro, que esteja na mesma vibe, Sim. de nômade, que goste de aventura, blá-blá-blá. Aí eu fui nessa história, eu cheguei e falei assim: "Ó, é o seguinte, eu vou para aí, eu vou viajar com você, tô indo para aí". Ele falou: "Tá bom, então a gente vai sair, a gente vai fazer uma viagem de 15 dias". Imagina, eu com o coração na mão, eu sozinha com uma pessoa que eu nem conhecia, que eu cresci ouvindo falar que as pessoas É assim que matavam se os morre. outros. Essa é a melhor É, receita pra morte. e aí eu falei assim: "Eu vou acreditar, pô, eu já viajei tanto pela Amazônia, em situações tão precárias, em casas que eu nunca vi por 10 anos, por que vai ser diferente?". Eu acredito muito Tem que que ter a um pouco de tua fé na energia vida, tem que ter um pouco de fé na vida. eu acredito muito que a tua energia, se você direciona uma energia legal, ela volta. E aí foi nossa, cara, e minha viagem foi assim, ele falou: "Vou fazer essa pessoa se apaixonar por velejar. Assim como eu faço com as pessoas, eu vou fazer essa pessoa se apaixonar por arte". Ele fez isso, então a gente foi para várias ilhas. E você teve um relacionamento com ele? Não, eu nunca tive nenhum relacionamento com tripulação, porque eu acho que a gente tem que ser, quando a gente é mulher e quando a gente trabalha, a gente não pode misturar. Onde a gente ganha o pão, a A gente gente não não come come a a carne. carne. É. E eu acho muito sério isso, sabe. Por Sim, quê? Porque, primeiro, que aqui eles acham que brasileira é altamente sexualizada, né, a sim. mulher brasileira. Então, assim, isso foi um choque para mim, porque imagina, eu era uma professora idosa, Você virou uma branca. gostosa. Aqui eu virei uma brasileira, símbolo sexual, brasileira como símbolo sexual, morena, que eu não sou branca aqui, à margem da sociedade, porque eu sou imigrante. Então, assim, foi um reposicionamento total. Legal. E dentro desse contexto, acho assim que, pô, existe uma ética entre os velejadores, que quem é tripulação não existe envolvimento sexual, existe um respeito, porque imagina que você fica com alguém e dá merda e você está no meio do mar, não, é muita confusão. Então Concordo. eu me via como uma trabalhadora, uma tripulação, eu cozinhava, ajudava a levantar a vela, ajudava a pegar as boias para ancoragem, e sempre é aquilo, né, a mesma eficiência que eu tinha na Estácio, eu tinha nos veleiros, um comprometimento 100%, E assim, quanto sabe. tempo você passou nesse veleiro?
Então, nesse veleiro, a primeira viagem foi 15 dias, depois eu passei 1 mês, e aí eu tive mais 7 veleiros, e no total eu passei 200 dias velejando. Velejando. E você recebia? Não, Não, você não não, pagava? eu não pagava. Tem 2 formas de você Uhum, velejar como tripulação. O site chama Crewbuy, a gente vai colocar onde é uma disponível. rede social onde tripulação acha veleiro e veleiro acha Acha a tripulação. tripulação. E dentro dessa tripulação, existe a tripulação profissional, que é os caras que sabem velejar, que oferecem um capitão, ou oferecem um serviço específico que cobram, e tem o pessoal que é recreacional. Então, pô, você ficar num veleiro free, sem pagar nada, sem pagar comida, sem pagar nada. Às vezes você até paga comida, mas sem pagar porque uma Aqui é diária de caríssimo, veleiro é né? Aqui é caríssimo, né? caríssimo, inclusive o aluguel aqui é caríssimo, então é uma experiência É. que você tá vivendo, que você Não, troca. era maravilhoso, assim, eu estava realizando um sonho, porque meu irmão tem um veleiro. Mas na mesma época que eu fui para a Amazônia, meu irmão começou a velejar. Então foi uma coisa assim que eu falei: "Nossa, que incrível". Mas eu estava na Amazônia, mas a gente cresceu perto da água, então eu sempre tive essa vontade: "Pô, será que rola?". E eu tinha zero experiência, zero. E aí eu falei assim: "Olha, eu não tenho experiência nenhuma, mas eu aprendo, eu quero aprender, eu cozinho, eu adoro cozinhar". E vai dar certo. E Ah, aí a gente e foi para várias você ilhas. sabia cozinhar nessa época? Não. E ela fala com essa confiança, ainda bem que eu E aí, como que você fazia pra Cara, descobrir como cozinhar? eu nunca cozinhei, porque eu tinha uma Eu cozinho, assistente no sou ótima. Brasil maravilhosa, a Marluce Laranjeiras dos Santos, assim, a Hã. irmã que trabalhava comigo meu, ela arrasava na cozinha, então eu nunca cozinhava. Porque eu sou daquela geração que eu queria ser o oposto da minha mãe, entendeu? Então, assim, não queria ser dona de casa, não queria ser Você mulherzinha, não quer não aprender queria usar nada. saia, eu É. queria ser homem, queria fazer coisas que os homens fazem. E aí, pô, eu falei: "Não, eu cozinho, tudo de bom". E aí eu printava as receitas, porque no veleiro não tem internet, e aí eu tinha vários prints, e eu tinha, na verdade, 7 receitas que depois repetia. Certo, mas precisa de mais? Não. Precisa de Até não? hoje meu marido acha que eu cozinho. E aí, como que você foi parar na escola de arte de Brisbane? Não, aí eu já estava me preparando para Pra a escola escola de de arte, que eu arte. falei: "Bom, se eu vou gastar dinheiro na Austrália, porque as meninas querem ficar mais, eu vou realizar meu sonho e quero estudar arte". Não, imagina que eu Hã. estava me sentindo a super poderosa, né, depois de ter perdido emprego, ter virado altamente deprimida com a minha perda, eu tô aqui na Austrália, com uma vibe de jovem, andando com jovem, entrei numa site de relacionamento, voltei a transar depois de 20 anos, tô me sentindo super poderosa, pedalava, né, falei: "Não Ai, vou você comprar emagreceu, carro", inclusive. Quantos quilos? emagreci uns, sei lá, 20 quilos. É, porque as meninas me falaram isso, né, que você É. você era uma pessoa muito fitness quando você era mais nova, você cuidava muito da sua saúde. E aí eu engordei e tal, né. E aqui eu falei: "Não, não vou comprar carro, vou voltar a transar, vou fazer exercício físico", e meu objetivo era voltar a surfar. Então eu estava me preparando para surfar, mas na verdade eu não sabia que era para velejar. Então Ah, é foi verdade. tudo. E aí eu falei: "Ah". Porque também exige do E corpo. aí eu falei: "Ainda eu estava me sentindo toda poderosa, jovem, vou estudar arte". Fui para TAFE, né, comecei a estudar arte, assim, que era um sonho da minha vida. A TAFE é maravilhosa, uns ateliês gigantescos de cerâmica, de pintura, de printmaking. Eu estava igual pinto no lixo, né, morando num estúdio, num prédio só para estudantes, né, Em Brisbane, em isso já Brisbane, com Tinder rolando. rolando, né, rolando os boy, os velho boy. E, né, e de bicicleta, né, De que eu falei: "Não, bicicleta. não vou comprar carro, não Mas aí você quero". fez uma exposição. Como é que foi a história da sua exposição? Não, no fim do curso, Hã, a gente tem o é nosso símbolo aqui do no fim do podcast. curso você faz uma exposição. Meu forte foi a cerâmica, então eu fiz cerâmica com as máscaras do Carnaval das Águas da Amazônia, fiz pratos com todos os veleiros que eu já tinha viajado,
Eu fiz uma cartografia de mim mesma, porque como eu não falava bem inglês, as pessoas não sabiam quem eu era, né, eu era a velha que estudava arte. Um dia eu tinha planejado fazer uma escultura de uma mulher que ia ser meu trabalho final, e a escultura quebrou, e eu fiquei muito puta que a escultura quebrou, fiquei meio revoltada. E eu vivendo essa questão da sexualidade, né, depois da terceira idade, eu recuperando a minha sexualidade e teorizando o que, que significava para mim todo esse processo na minha vida, desde o preconceito com perder a virgindade na minha época, desde as questões dos direitos da mulher, da sexualidade, do prazer, do orgasmo. Eu via jovens que não amigas que estavam estudando comigo que tinham problema com orgasmo. Então, assim, era uma coisa que, sabe, a revolução dos anos 60 parece que não atingiu as pessoas como deveriam, né? Eu vivi intensamente isso, de sentir o orgasmo, revolução sexual. Então, eu estava questionando isso porque muitas mulheres me falavam que não tinham orgasmo. E eu estava pensando nisso, eu ia fazer uma mulher, minha escultura que quebrou, eu falei, ah, quer saber? Ai, Eu vou fazer uma buceta, porque todo mundo faz pinto, né, você não vê buceta, então você não vê assim, buceta. eu falei: "Vou fazer uma buceta para minha disciplina de molde, né, trabalhar com isso aqui é porcelana", eu fiz umas 50 bucetas. Graças a Deus, a última buceta é minha. Eu cheguei a tempo de pegar. E aí eu falei: "Não, primeiro eu ia fazer só uma e fazer algumas, né, porque você tinha que fazer umas 3, Aham. que era para uma disciplina que a gente aprendia como fazer cerâmica e reproduzir moldes". E aí depois eu falei assim: "Não, eu vou fazer a minha escultura sobre sexualidade", eu criei um totem com elementos da sexualidade feminina, então tinham O que que é um várias. totem? Um totem é uma escultura, Ah, você me explicou. vertical, aonde eu pus uma cabeça, tinha vários peitos, várias bucetas, era uma coisa assim. Você ainda tem isso? Não, eu Não tá em me desfiz. museu? Não, eu uma pessoa, eu dei para uma pessoa. Ah, tá. É. Porque era gigante, entendeu? Sim, Imagina uma um vida totem é nômade. como se fosse um como Não, se fosse um era como um tronco. tronco indígena, né, por exemplo. Os Isso, agora que indígenas eu faziam totens é, para com poderes místicos, né, mágicos, que para tem várias cabeças e várias várias é um pau cabeças, com vários várias asas desenhos. e tal. Caraca, E aí eu estava fazendo uma mulher, que eu queria trabalhar com a mulher original, bababá, e quebrou, eu queria trabalhar em grandes dimensões. E aí eu estava fazendo essa mulher que ia ter esse tamanho, né. Aí eu falei: "Não, pô, agora por uma questão estratégica", porque eu tinha perdido muito tempo fazendo essa mulher, quase um mês, eu tinha 2 meses para finalizar. Aí eu falei: "Não, vou fazer um totem". Então eu fiz um totem, meu professor é incrível, ele falou: "Não, você pode fazer uma coisa figurativa, blá-blá-blá". E aí eu comecei a fazer esse totem, ela tinha uma cabeça e tinha vários peitos e tinha uma coisa assim, várias bucetas, era uma coisa, era um totem da sexualidade. E eu planejei, falei: "Ah, então eu vou fazer trocentas bucetas e pôr em volta". E aí eu falei: "Não, professor, eu quero pôr tudo o que eu sou". E eu fiz uma parede preta, eu escrevi com giz sobre minha vida nos barcos, minha vida na Amazônia e a questão da sexualidade da mulher. E eu fiz uma giga exposição e tinham pessoas incríveis, cara, e você jovens. contou que a sua exposição foi ovacionada, de uma velha da terceira idade, do jeito que você gosta de falar. E no fim eu ganhei, eu não tinha Você entendido que eu ganhou o tinha quê? ganhado. Foram 5 pessoas dessa turma premiadas e a gente ganhou, assim, um monte de papel, pasta, material, muito material de arte, foi, assim, incrível, cara. E foi muito louco, porque aí eu tinha esse projeto e um professor falou assim: "Você não quer vir pra especialização?", que Então você também ganhou uma vaguinha. aí eu fiz como ouvinte e eu estava me achando, assim, a top master, né, assim, eu posso tudo". E aí eu trabalhava com a minha filha, era gerente num bar, eu ia de bicicleta para esse bar, quando eu caí da bicicleta e quebrei a perna. Melhor queda da sua vida. Gente, eu falei assim: "Tá vi", porque assim, porque eu tenho Estava tudo uma perfeito. não, eu tenho um senso crítico, assim, que é aquele pai sensor que fala na minha cabeça, que fala assim: "Tá vendo, sua otária?
você achava que podia tudo, mas você é uma velha, olha aí, fodida, quebrou a perna, não tem casa, não tem nada, tá do outro lado do mundo, agora você vai se fuder para aprender. Porque assim, gente, eu E não e é bom saber que até você tem esse não, velho sensor dentro de você. não, eu tenho muito, porque a minha família era muito escrota, entendeu? Então assim, eu sempre escuto essa voz, todo o tempo. Eu falo: "Se cala". Eu respiro, eu conheço os meus processos, mas, assim, eu sempre imagino que: "Ah, não, agora você vai morrer, você vai se fuder, vai dar tudo errado, ele vai te matar". Isso é aquela voz que acho que todo mundo meio que tem, e assim E é bom saber que você tem essa voz, porque a gente acha que as pessoas que vão, elas vão porque elas não têm essa voz. não, a gente vai com E medo. vai com medo, e vai com essa voz o tempo todo, e às vezes Quando essa voz é ensurdecedora na quando eu cabeça fui da pra gente. Amazônia, eu fui, mas viajar pela Amazônia em barquinho, no meio do rio, parando em casa que você nunca viu, eu ia. Mas até na hora, última hora, eu pensava assim: "Meu Deus do céu, você é louca, você vai se fuder". Eu falei: "Não, não, eu vou, vai dar certo, vai dar certo". Porque é a luta da repressão que você tem dentro de você e, por outro lado, a esperança. E eu acho que é uma posição política, porque você ter esperança, você ser positivo, dá trabalho, você tem que trabalhar muito para dar certo. Você ser negativo, você pronto, não faz Você só nada e senta. falou: "Não, não vai dar certo, não vai dar certo, não vou fa". Não, se você for otimista e você for acreditar e você for fazer, você vai ter que ralar muito. Porque, no meu caso, eu fazia coisas que ninguém nunca tinha feito para falar: "Não, isso funciona". Não, nunca na minha família, nunca na minha faculdade, nunca. Então, você tem que acreditar, porque quando você acredita, tipo, você acredita no podcast, porque quando você acredita, você me convence, você convence o patrocinador, você convence outras pessoas, fala: "Pô, isso é uma puta sacada", então você precisa acreditar. Quando eu comecei o projeto de cartografias amazônicas, comecei a viajar, e eu encontrei uma professora que falou assim: "Você não quer fazer um mestrado?" Eu falei assim: "Pô, mas eu faz tanto tempo que eu não estudo". Aí eu falei assim: "Ah, por que não?", sabe, por que não? E assim, eu tive que ralar muito, porque quando você acredita, quando você tem esperança que vai dar certo, você só tem um caminho, que é ralar Até muito, fazer acontecer. até fazer acontecer. E isso, por incrível que pareça, eu fui uma pessoa que teve contato com uma depressão profunda aqui, que ficou doente mesmo, assim, de um jeito que eu olhava e falava: "Eu não vou conseguir sair disso viva". Quando você começa a voltar a ter esperança, é um norte, né. É o que você de fato não é a medicação, não é só o exercício, mas é quando você olha pra frente, e eu acho que foi isso que você me trouxe muito. Não, E tem muita vida pra viver. mas você sabe que eu tive um problema de depressão profunda. Eu fiquei meses numa cama, quando eu era adolescente. Quase no fim da adolescência, eu fiquei muito deprimida. E, na verdade, eu tinha um problema físico. Claro que era uma depressão também, mas eu tinha um problema de tireoide. E quando eu comecei a tomar remédio para tireoide, foi como se me tirassem daquela depressão. E eu começo a voltar e tal. E aí eu percebo que a gente não faz o que quer porque acha que é legal. A gente faz o que quer, a gente faz o nosso caminho, porque ser a gente é a única maneira de não cair na depressão, entendeu? Nossa, sim, Entendeu? sim. Tipo, eu vou para aventura porque se eu ficar no tédio, eu caio na depressão. A depressão é quase uma companheira. Sim, que tá ali sempre. E eu acho que a maior prisão que você pode ter é começar a viver uma vida pra agradar o outro, né. Eu acho que a E acho que gente a eu já vivi gente muito isso, assim, pra não só agradar, mas de acordo com o standard, de acordo com aquilo que o outro espera que você viva. por exemplo, quando você está com 60, você liga o foda-se. Ah, você não está nem aí. Você fala o que você quer, às vezes Aham. no Até papo parece que calcinha. você ligou o foda-se com 60, Vivi. Você ligou o foda-se com 20, vai. Não, eu liguei o foda-se cedo, mas eu aos 60, você não tem culpa de ligar o foda-se. Eu Você sempre falou. tive culpa, muita culpa. Sério? Sabe, você sempre parece assim que um lado meu falava: "Você vai para a Amazônia? E Uhum. se suas filhas ficarem doentes com malária? Ah, você vai pintar? Por que você não faz direito isso? Você vai ser pobre". Você tem uma voz que sempre vai te falar: "Não faça". E você tem um lado que você fala
se você dá asas para o seu instinto de sobrevivência, e aí você deixar que a sua força latente vital te salve, porque a única salvação é você ser quem você é. E aí você sabe as delícias e as dores de ser quem você é, Quem você é? né. Então, tipo, você não tem propriedades, você não tem dinheiro, mas você tem uma vida que você escolheu viver. Você não tem um carro do ano, mas você andou em vários barcos, Ai, né. E isso não é, tipo, uma isso é impagável também, né. isso é uma questão de sobrevivência, ou você é isso ou você morre É de sim. depressão, entendeu. Porque Uhum. as marcas da minha infância foram muito fortes. Por mais que eu tenha criado um behaviorismo, um comportamento que foi o comportamento de extravasar, de viver, foi o que me curou de alguma forma, porque eu achei modelos que pudessem me levar a uma vida de luz, digamos assim, uma vida de prazer, uma vida de felicidade. Por mais que você tenha isso, as marcas, as cicatrizes estão lá e as vozes estão na tua cabeça. Então não é uma existência pacífica, é uma luta, é um ativismo, é uma posição política. Eu vou ser ética, eu vou ser libertária, eu vou ser aventureira. É uma opção política contra-hegemônica, contra o comportamento padrão, procurando novas formas. Porque geralmente parece ser uma coisa de gente revoltada, às vezes não é, até é uma revolta, não deixa de ser uma revolta, mas eu acho que é uma coisa de aquilo que te ofereceram é legal, agradeço, mas não te alimenta, não te Exatamente. serve. O comportamento que a gente fala hegemônico é isso, né. É. É um comportamento que te ofereceram que você replica e Né, e você fala você assim: fala: "Não, "Gente, eu não quero isso para minha vida. tentei, Eu mas não não vou dá". ser". Tanto que agora, depois de muito tempo ser muito tempo ser vanguarda, agora eu sou casada, sou esposa, Vamos faço chegar lá. comida para o meu marido. É, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Você quebrou a perna, Então aí foi assim, conta aí. eu me achando super poderosa, quebrei a perna, veio aquele censor falar: "Bem feito, ninguém mandou você ser abusada". E aí eu falei assim: "Porra", e a eu não entendia inglês, e os médicos, e a dor, e eles queriam me mandar de volta para casa, eu não tinha nem mais casa, porque o lease que a gente tinha, o aluguel que a gente tinha da casa tinha acabado. Eu estava num momento que eu tinha achado uma casa de brasileiros nova para morar, eu estava num momento que eu tinha viagens marcadas, eu tinha Eu tinha dates. dates para fazer, eu tinha o emprego que eu estava trabalhando de garçonete, fazendo cartaz para esse café. Você quebrou a perna Quebrei a feio. perna, Você foi parar cara. não era só gesso, você precisou de ter uma Não, eu cirurgia. fiz uma cirurgia, fui para o hospital E aí o Bumble foi antes ou depois da cirurgia? antes. Eu tinha fe eu porque assim, depois de vários Tinders e várias experiências sexuais, eu falei: "Bom". Vou mudar para o Bumble. Não, eu falei assim: "O Tinder, não é isso que eu quero. Eu não quero só trepar, eu quero um relacionamento, de preferência com alguém que goste de trepar". E eu tive algumas propagandas falsas e tal, enganosas, né, e tal. E algumas pessoas que simplesmente só queriam trepar e, assim, tudo bem, nada Hã. contra, mas eu queria um relacionamento, alguém que dividisse o tempo comigo, que fizesse coisas comigo, porque o ninho estava vazio. E aí me falaram do Bumble, e eu dei o match com um cara que morava em Kingscliff. E eu falei: "Pô, eu não vou botar uma fé nesse cara", tinha dado match com outro, eu falei: "Vou botar uma fé no outro, porque Kingscliff ce é longe de é 100 Brisbane. quilômetros". É longe de Brisbane. Eu falei: "Eu não quero um relacionamento que eu vou ver uma vez por mês a pessoa, não é isso que eu quero e tal", mas, pô, como o papo era legal, a gente foi teclando e a gente tinha um café para o dia seguinte do meu acidente. E aí ele me mandou uma mensagem: "E aí, tudo certo para o café?" Eu falei: "Mano, quebrei a perna, tô no hospital". E a gente conversou muito, porque eu devia estar baixo astral e ele começou a falar, blá-blá. Pô, para resumir a história, no dia seguinte ele apareceu com café no hospital, eu nem tinha dado endereço para ele, ele me achou, e eu estava primeiro dia andando de muleta, e ele apareceu com o café, eu com aquela roupa, sabe, a bunda aparecendo aberta, Já estava meio caminho andado. eu mal, né, horrível. E aí ele me trouxe o café, me Hã. visitou, a gente
viu que tinha uma relação, ficou de mãozinha dada, conversando, blá-blá-blá, ele falou: "Posso voltar? Eu vou ter que trabalhar o final de semana, posso voltar aqui segunda-feira?" Falei: "Pode". E aí ele veio com a sua van branca, Ah, é, ele morava em Kingscliff, mas morava estacion numa van. não, ele morava numa casa, mas Ah, tinha ele uma tinha uma van. casa nessa época e tinha uma van, É. entendi. E aí ele veio com a van, parou embaixo do hospital e ficou a semana inteira comigo. Todos os dias, ele chegava quando abria as visitas com café e ficava. E aí, cara, era inacreditável, entendeu? Como é que eu podia, no meio de uma crise, com a perna quebrada, eu estava vivendo um amor, estava vivendo um romance No com alguém que hospital. me paparicava muito no hospital. Enfim, eu mudei de hospital, ele foi comigo na ambulância, ele ficou com a van comigo todo o tempo do hospital e depois ele me levou para Gold Coast na van. Não, mas calma aí, que você tem uma história que você pulou. Calma aí, as melhores partes você pulou. Como foi essa trepada? Ai, meu Deus, ela entrega, né. Não, imagina, né, gente, aí eu tô lá, fomos para o hospital. Hã. Eu ia fazer uma cirurgia e era anestesia geral. Falei: "Boa, anestesia geral você pode morrer, quem sabe, né". Quem sabe, E vai aí a que gente com aquela paixão que estava começando, tal, não sei o quê, a gente transou no no hospital soro. particular. Quando a gente teve um quarto só nosso, a gente transou. Gente, não Quantas conta pra vezes? ninguém. Quantos orgasmos? Eu não lembro, Eu mas lembro. Você me contou. Eu fiquei de cara, eu fiquei com inveja. não, 6 orgasmos. é mesmo, não lembro. Aham, mas eu lembro. Eu lembro que você me falou assim, foram 6 orgasmos, e aí foi quando você viu que ele era o amor da sua vida. Eu É o também seria da minha. amor de pica, quando bate fica. Amor de pica quando bate e fica. Mas não Gente, foi só isso, entendeu? não, Porque não. E até porque sexo não sustenta porque era uma relacionamento questão de nenhum, a gente sabe atitude, né. Eu disso. gostei muito da ousadia dele dirigir até Kingscliff, Isso foi 3 orgasmos, né, só o período que ele estava 100 ali. quilômetros É, para me isso já ver. foram 4 orgasmos, o 2 ali foi realmente Sabe, assim, eu estava me com sentindo, certeza, não. o último biscoito do pote, né. Aí vinha com café e conversar, uma parceria num momento difícil da minha vida, assim, E transava bem, e o plus. transava. Eu vou transar com esse cara. Transamos um dia antes da minha cirurgia, né, na noite antes da cirurgia. No dia seguinte, né, eu fui para a cirurgia, quando eu volto ele tá lá me esperando sentadinho e eu Ai. babando da Não, gente, Ai, a vida de idoso ela não tem essa, se você você não vai parar de se chamar de idosa? não, porque assim, né, esse Se ainda acha glamour da juventude você não tem, né, eu você aí eu gozou 6 vezes, tem gente que é, nunca gozou na vida. pois é, mas Você gozou 6 vezes num hospital, pré-cirurgia. mas Vivi, eu acho que assim, não. tudo é uma opção política, entendeu. Se você escolher o autoconhecimento, se você escolher viver isso, porque assim, não existe sem risco, sem liberdade, sem ousadia, né, eu acho que A vida tá aí pra a gente é um convite à é, experiência. mas eu sou uma pessoa de alguma forma, assim, sabe, tudo aconteceu na minha vida por ideologia, por exemplo. Ser uma ovelha negra, porque, pô, eu escutava Rita Lee, escutava Raul Seixas, esses caras falavam disso. Procurar o meu caminho, porque em algum momento caiu na minha mão o livro do Carlos Castanheira. Então, assim, sabe, em algum momento Roberto Freire, as teorias somaterapia, revolução, anarquia, são coisas que eu falei: "Não, é isso ou não é nada, é isso ou não é nada, eu vou viver isso". Então, assim, é um exercício de se acreditar e de viver e de testar e de fazer e de quebrar a cara e de voltar. Tipo, antes de eu encontrar o Ron, eu estava quase desistindo de ficar na Austrália, eu estava quase desistindo de namorar, porque eu só achava cara que não queria nada, que só queria transar e estava já desencanando. E falei: "Não, vou desencanar, vou procurar um veleiro para
uma viagem longa, vou sair da Austrália, vou viajar, até encher o saco e depois eu volto para o Brasil. Não quero mais saber de homem, não quero mais saber de Austrália, cansei. E aí encontrei o Ron. Um amigo da Naomi falou uma coisa assim: ela quebrou a perna para arrumar o coração. Ah! Eu achei tão Mas bonitinho, cara. eu acredito nessas pausas que a vida traz pra gente, porque senão você nunca pararia, eu acho, até pra viver aquilo e pra Exatamente. construir uma pa eu acredito muito, eu acho que tiveram coisas tentei explicar pra um amigo esses dias e ele não entendeu o que eu estava falando, que a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter uma depressão profunda. Foi a Exatamente. melhor coisa ter ficado doente de um nível da Austrália, que eu tive que revirar a última célula do meu corpo e falar: "Nada do que eu fui até hoje dá mais pra Tá seguir certo. daqui à frente". E Porque é assim, não dá. é o que você falou, entendeu? Eu precisava parar e ter esse tempo para viver essa história, porque se eu tivesse andando, correndo para lá e para cá, talvez eu não ti eu tivesse medo de acreditar nessa E história. a gente nem presta atenção, né. Isso é muito louco, cara, E isso é é um muito louco. lugar de sair do controle, assim, completamente. Eu estava vulnerável, eu estava imóvel, estava passiva Sim, diante da vida. E aí ele me levou para Gold Coast, ele conheceu minha família, ele ficou de com as minhas cadeira de filhas, roda na época. cadeira de roda, muleta, dentro de uma van, e ele me convidou: "Vamos viajar, eu vou te mostrar New South Wales". E lá fui eu, cadeira de roda, Você foi viajar de muleta, van, de de van, cadeira de roda. com E alguém as que eu pessoas acham que eu sou conhecia. corajosa de morar na van. Eu conhecia há quanto tempo? 2 meses, 3 meses. Que incrível. E aí a gente foi viajar, foi incrível, cara. A minha recuperação Você passou toda viajando, né. viajando numa van, E ele literalmente te carregando. E empurrando a ca qual a idade do Ron? ele tá com 72 agora. Fez 72 agora. Ele fez 70 no dia seguinte do nosso casamento. E aí, viajou, casou. Viajei, Foi a primeira vez que casei, você casou inclusive, não foi foi? a primeira Casou vez. de vestido de noiva, e aí que eu conheci ela. Eu vi um post da sua filha com você casando, Ai, foi e foi incrível, num lindo, e eu falei: parque, "Meu Deus, eu tenho muito piquenique. que conhecer essa mulher casando". A gente Como fez assim? tudo, toda a decoração do casamento, fez uma produção, que a gente adora fazer produção, então tinha De arco com flores, e mesa, e piquenique com pallets, a gente fez uma ah. super produção. E você acha, Vivi, que você se negou o casamento ou que você só estava pronta nesse momento de fato da sua vida? Esse casamento de véu e grinalda, Você sabe assim? que os traumas do casamento da minha mãe com meu pai, eu decidi que eu não queria casar, porque eu não Eu queria viver isso, né. aham. E aí você é feminista, quer ser libertária, quer viajar, você assusta um pouco os homens, né. Ah, De para. depois, quando eu engravidei, a gente quis engravidar e eu tive minhas filhas, ele não queria casar nem eu, a gente achou que bastava estar junto, não tinha porquê. E depois, sinceramente, quando eu estava no Brasil, cara, eu achava que esse capítulo da minha vida tinha acabado. Minha vida pessoal não existia. Eu só pensava em projetos, pensava em comunicação, pensava em projetos com os meus alunos, pensava em Amazônia, era como se eu não existisse. E aí, quando ele falou, eu estava no visto de estudante, eu estava com aquela coisa e tal, e aí ele me falou: "Meu, Vamos va ter que casar. vamos casar? Porque aí eu te dou o partner visa". Aí eu falei: "Vamos casar. Você quer casar ou você quer só ser partner?" Eu falei: "Não, quer saber? Eu quero casar de Vamos véu e casar. grinalda, entrar de branco". Que lindo. Foi uma das coisas E aí mais lindas que eu já foi um vi. sonho também, sabe, assim, uma coisa que depois porque, assim, casar aos 60 é muito louco, né, você se dá o direito de viver uma história e, assim, ele tem um background diferente, ele não é acadêmico, ele é um cara que trabalhador, australiano, surfista, e o que liga a gente? É outra. Aventura, É, ser, ser eh aventureiro. ser aventureiro, gostar do mar, gostar de sexo, Ai! né. E calma aí, vamos entrar no sexo. Mas como que você hoje fez a sua vida? Vocês mudaram
para um ônibus, A que gente é o mo meu sonho de consumo. a gente estava morando numa casa em Kingscliff, 7, 8 meses a gente morou na casa. E aí ele falou assim: "O que você Também. quer, morar numa casa ou você quer viajar?" Eu falei: "Pô, vamos viajar". Aí ele falou assim, eu falei: "Por mim, a van estava ótima, sabe, eu sou humilde". Aí ele falou assim: "Não, vamos comprar um ônibus". Eu falei: "Pô, esse cara é louco, meu, um ônibus". A gente achou um ônibus do Exército da Salvação, sabe, da Aham. Salvos. E é muito talentoso, então assim, todo ônibus ele que fez, sabe, ele cortou, pôs as Ah, isso é uma portas, coisa que a australianos janela, sabem fazer. pôs a madeira, ele fez tudo interno do ônibus. Aí ele falou assim: "Bom, então a gente vai viajar". Ele casou com a mulher aventureira, vamos viajar pela Austrália e fomos viajar, cara. Fomos New South Wales, fomos até a Tasmânia. Quando a gente estava na Tasmânia, em janeiro de 2025, a minha filha me liga do Brasil, ela estava no Brasil de férias: "Tô passando mal, tô morrendo, tô vomitando". E aí veio a notícia: "Tô grávida". E Nossa. aí eu virei avó. Meu estilo de vida agora é o seguinte: a gente é nômade, a gente vive num ônibus e, ao mesmo tempo, a minha filha, que é viajante, que está na Alemanha agora, ela me deu um toque de um outro site chamado Aussie House Sitter, aonde é uma rede social onde pessoas procuram pessoas para cuidarem da casa e do cachorro e pessoas procuram casas para ficar um tempo. A gente começou a alternar, um tempo na aventura, no ônibus, outro tempo em casas luxuosas, mansões, casas no meio do mar. E é assim, é uma E eu coisa posso louca, matar cara. todo mundo de inveja falando que você leva a sua neta pra viver isso. E a minha Que neta você virou uma avó que leva uma neta, me mandou foto da neta vivendo no ônibus. aí a gente não, aí foi assim, né, então eu falei: "Pô, eu adorei a ideia de ser avó", entendeu, amei a ideia de ser avó. Muito mais fácil, né. Não, era um sonho para mim ser avó, sabe, assim, eu tinha vontade de ter um bebê de novo. Ai, E gente. aí, em setembro, nasceu a minha neta, a Lili. E aí eu falei assim: "Não, vamos agora adaptar o ônibus pra Lili". Então ele tem uma cadeira mais Ah, a cadeira da Lili, a cama ela é toda cercada, então quando a gente não está na cama, vira um playpen pra Lili, ela brinca lá na cama. Ela tem tudo, ela tem a banheira dela, ela tem as roupas dela, ela adora o ônibus, cara, ela adora brincar no imagino. E ônibus, né. imagina também esse momento em que vocês podem explorar outras casas, Não, explorar outros estilos de vida, é, explorar acho estar em que outros lugares. assim, e também, sabe, toda criança merece a vida ao ar livre. Quando a gente está no ônibus, as laterais do ônibus, a gente tem 2 anéis, né, que Uhum. abre. Então a gente põe as cadeiras, a gente está ao ar livre, então a criança ela é um animal. E é muito E diferente. ela corre na grama, ela pula, ela brinca, ela vai para a praia, ela sai da cara, toda criança merece acampar. Eu acho que devia ser um direito básico da criança, entendeu, Você sabe que eu porque saí da van e eu tô morrendo, né. Eu saí da cara, minha van. E assim, é eu vou muito dizer, cara, uma vida que a eu gente amo a minha vida agora, eu adorei tudo que foi aquele negócio, acontece porque a gente tem que parar e eu não pararia e eu não aconteceu, mas assim, eu senti muita diferença de você ter esse contato com a natureza, é não, muito eu diferente. eu acho que um dos mecanismos para você superar a depressão, é você descobrir o que te deixa feliz. O ar Uhum. livre, ver o mar me deixa feliz, cachorro me deixa feliz, ver o nascer do sol me deixa feliz, ter meus lápis, minhas canetas e, sabe, inventar coisas, ser criativa me deixa feliz. Então é o contraponto à depressão, é você descobrir o que te deixa feliz. Vivi, e orgasmos, como foi pra você se descobrir, voltando a gozar, e como que foi pra você esse processo de orgasmos, assim? Eu sempre tive orgasmos, Nunca foi uma questão? não foi um problema para mim, né, tipo assim, Como é que você descobriu o seu corpo? eu acho que por viver uma vida onde eu vivia uma vida onde eu estava sempre acuada comigo, entendeu? Eu ficava no meu quarto, eu ficava escondida, eu ficava isolada. Eu acho que me buscar, me tocar foi um processo de descoberta com muita culpa, muita culpa. E, sabe, assim, a questão sexual era um tabu na minha casa. Uhum.
e a virgindade era um outro tabu, entendeu? Então tudo isso era muito repressivo. E eu acho que eu sempre quis ser o oposto do que eu via na minha casa. Então eu sempre busquei, pô, se isso é um tabu, então eu quero isso. Então eu tive uma vida sexual ativa, eu tive vários parceiros sexuais antes de ter as minhas filhas e tal. Foi muito louco, né, porque, assim, eu tinha vida louca, de pegar carona, de viajar, de surfar, de Isso ir a para gente os tá falando de lugares, quantos né. anos? Isso quando eu era adolescente, antes dos 20. Minha processo de sexualidade iniciou aos 15, transar e descobrir, transar muito, não sei o quê. Eu sempre tive um certo problema de relacionamento, assim, eu não era uma pessoa social. E aí, quando eu estava chegando nos 30, assim, pô, um monte de amigo meu enlouquecendo, indo parar em hospício, sabe, assim, vida Sei. louca, drogas, bebidas, sexo, pessoas morrendo, não sei o quê. Eu falei assim: "Pô, acho que é o momento de eu mudar de vida". Eu Acho acho que que eu já deu, vivi acho que tudo, eu deu. acho que agora era momento de ter um filho. E aí na loucura da fábrica de sonho, onde a gente fazia performance nu no Parque de Ibirapuera, a gente era muito, muito louco. Aí eu encontrei o Nelson, ele também estava num Doido? momento que ele falou assim: "Pô, Acho que eu tô demais. acho que se eu não parar eu vou enlouquecer, né". A gente falou: "Vamos fazer um filho? Vamos fazer um filho". E aí, né, mas nesse processo, então eu tive, digamos assim, que até mais ou menos 2000, que foi quando a Naomi nasceu, que a minha libido caiu muito e a gente parou de transar, então Então foi depois da terceira filha que sua libido caiu. foi mais ou menos, deu mais ou menos 20 anos, né. O que aconteceu que a sua libido caiu? Eu acho que foi uma série, agora eu entendo, depois que minha filha teve filho, que eu sofri violência obstétrica, sabe, assim, eh eh Nossa, tá. eles cortaram, sabe, eu perdi a sensibilidade, foi um processo violento que eu nem sabia que era violência obstétrica, eu nem sabia que eu tinha direito a escolher como eu queria parir. E Então olha que você era uma pessoa e muito esclarecida e muito à frente do seu mas tempo. naquela época não se falava isso, Não. como a minha filha fala, que ela tinha o manual do parto, que o que ela queria, o que ela, cara, eu não sabia de nada, eu, E para você mim, fez cesárea? Não, você fez parto normal? parto normal, mas eles fizeram aquele corte para, que é uma puta violência, né, que não precisa fazer. E aí Olha, Vivi. eu depois, fazendo uma reflexão sobre isso já, porque na minha especialização que eu estava fazendo uma questão da sexualidade na mulher, depois dos 50, então eu estava, todo o meu trabalho artístico mergulhava nisso para Aham. surgir como uma obra digital. E aí eu percebi que isso foi um fator. Parir é um processo longo que para mim mudou muito a minha sexualidade, cara. Eu acho que essa violência também foi um processo, foi difícil voltar, foi difícil fazer xixi, foi difícil voltar a transar, e eu parei de sentir, e eu sou meio acomodada, né, em vez de eu correr atrás, eu desencanei, Mas eu acho que eu acho que sabe, às vezes a gente quer ser eu já tive períodos eu me considero uma pessoa bem sexual, mas também que adora ter os períodos que eu quero ser deixada em paz. e assim, eu Eu acho acho que a que gente tem os no e eu já passei vários anos sem transar, e assim. é e eu é uma coisa assim, né, tipo, eu estava num relacionamento que já não era mais, a gente era só amigo. Eu estava num momento da minha vida que eu era muito requisitada para mãe, né, de 3 crianças, então você tem toda essa missão, que é uma puta missão enorme, cuidar dos filhos, pensar nos filhos, ganhar dinheiro, é uma missão. E aí eu desencanei, entendeu, que eu falei: E foi, como eu nem falei nada, foi indo foi e indo? foi, E como que foi pra você voltar a gozar? cara, foi uma coisa muito louca, Foi de porque primeira? foi de primeira, eu acho. Ou Foi de eu acho que foi, primeira? não, acho que foi na segunda noite, cara, que a Tá. primeira noite foi meio assim: "Meu Deus, estou fazendo, meu Deus, Que tá quem é acontecendo? esse cara que eu estou A culpa transando, né". provavelmente voltou, porque essa voz "Não, aí, quem ela é esse fica na cabeça cara? da O que que eu estou gente. fazendo? Eu tô muito louca aqui transando com um cara, essa idade", né. Porque assim, não é só transar, é o medo de reacender uma chama, porque, quando você é mais velha, as pessoas não te veem mais, os homens não te veem mais, você é meio que invisível, a mulher madura, ela é invisível, ela não é mais notada, ela não é mais assediada, então você querer viver isso,
e, ao mesmo tempo, ter Nossa, que medo de não se interessante. machucar, medo de não se apaixonar e não ser correspondida, medo de se machucar, medo de cair numa roubada, entendeu? Era tudo isso nesse momento, né, então assim, mas também era coisa de: "Pô, não, eu vou me agarrar nisso que eu quero voltar a transar, quero voltar a sentir meu corpo e tal", né. Isso é de uma coragem, né. E ele foi um bom retorno. Era um bom retorno e foi uma experiência muito legal, porque a gente tinha um espaço legal para se exercitar nisso e todas Aham. as noites ali naquela eu voltava para casa, pegava minha bicicleta, ia, visitava ele, às vezes dormia, que ele era um engenheiro que estava hospedado no hotel perto da minha Ah, tá, casa. ele trabalhava embarcado também? Ele era engenheiro. Tipo assim, FIFO? Ele estava Que num projeto entendi. por 2, 3 Mesmo. meses. Que legal, cara. E aí foi a vontade de comer com a fome, A vontade de dar. com a vontade de dar, aí foi é que nem andar de bicicleta, né, depois você vai relembrando. E você foi se entendendo no meio disso, assim? É. Aí depois eu falei: "Não, eu não quero", depois eu descobri que ele era casado, dispensei. Eu não sabia dessa. É, pois é. Eu não sabia dessa. E aí dispensei né, eu tenho esse senso de Claro, sobrevivência muito claro. forte. Aí eu falei assim: "Não", Nossa, ele era casado em Vitória, né. nossa. É. Vitória é um outro estado. E aí eu falei: "Não, não quero e tal". E aí foi conhecendo outras pessoas, com alguns eu beijei, com alguns eu tomei café, com alguns eu trepei, com alguns eu gozei, com alguns eu quis, outros eu não quis. E nem todo sexo a gente goza, né. É, Nem todo sexo a assim, gente com goza. alguns você quer se relacionar e ele não quer se relacionar, com alguns eu sofri, com outros Aham. foi divertido, mas no fim eu queria um relacionamento. E assim, para minha sorte, meu marido, eu não quero fazer propaganda dele, mas Já tá casado, tá fora do mercado. 72 anos, quer transar todo dia, um pau lindo, duro, na medida perfeita. Eu acho que isso é uma bênção divina dos céus, porque eu fui uma Amém. pessoa boa a vida toda e no fim ele falou assim: "Não, vou lhe dar um marido que trepa", porque vários que prometiam não entregaram. Então, Ah, sim, né, que às vezes você pega um, mas pô, não, sim. na verdade não gosta de transar. Muita propaganda Você pega outro costuma não ser uma e pessoa na minha muito idade, tipo, as pessoas mais velhas, um tem problema de costa, outro tem problema de pinto, outro tem problema de sei lá o quê, o outro não, então assim, é uma coisa, você sim. passa quase como uma pesquisa médica. E foi muito louco, cara, porque aí nesse meio tempo eu tô assim, tô ficando com um, ficando com outro, mas parecia um veleiro, eu rasgava: "I'm sorry, I to Eu preciso de go". um veleiro na minha vida. Aí peguei o cara, pô, tudo Hum. bem, né, o cara no começo da relação ele fala: "Não, tudo bem, vou estimular". "Não, vai, legal, pá-pá-pá", pá, 10 dias velejando. Aí voltava: "Ai, que bom que você voltou, saudades, não sei o quê". Mas aí depois de 15 dias eu falava: "Pois é, já Já de vai novo". já de novo. E aí eu conheci um skipper, um capitão, e ele tinha 72 anos. E assim, era tão legal a nossa convivência, não tive nenhum relacionamento com ele, foi só amizade e companheirismo, mas eu falei assim: "Nossa, eu sempre procurando homens da minha idade ou menos, um pouquinho", e aí eu mudei a faixa etária, eu falei assim: "Não, pô, um cara com 10 anos a mais que eu, é muito legal. Ele me trata super bem, o meu skipper, todos os meus skippers eram velhos, eram mais de 70 anos. E eu adorava conviver com eles. Todos os que eu gostava tinham mais de 70 anos. Eles me tratavam bem, a gente curtia as mesmas músicas, a gente curtia a mesma vibe tranquila. Aí eu falei assim: "Porra, acho que eu vou mudar o perfil no meu Tinder". Aí no meu Bumble, né, eu já estava no Bumble, em vez de pôr 60, 54, 60 anos, eu passei para 70, 69 e 72. E foi aí que eu achei o Ron, aos 70. Um gato, né. Um E gato, gente, não, vamos combinar. não, e vamos parar para pensar, meninas, um homem mais velho, 10 anos, Nossa, a ele gente vai vai ter te que discutir. tratar igual uma princesa, Você acha isso? eu Tá, acho. agora a gente vai discutir então a nossa relação aqui, eu e você. É. Porque eu tenho a sensação, como uma mulher de 36 anos, que o quadro de 46 é muito retrógrado.
Quando eu tinha 20, os caras de 30 me interessavam. Agora, eu acho que esses caras têm uma mentalidade. Inclusive eu tenho 36 e posso te falar que as pessoas mais retrógradas que eu conheci têm a minha idade. Não, mas é A dif cabeça essa ideia de masculinidade, mas eu acho que é diferente, por exemplo, você porque acha que é assim, geracional? com certeza, ó, porque, por exemplo, Que a minha tá perdida. um cara de 46, Nossa, ele é péssimo. ele vai ele pode querer uma menina nova, por exemplo, entendeu? Ou ele pode estar na crise da meia-idade, entendeu? Na nossa idade, quando você pega, eu tô com 60, eu peguei um cara de 50, ele ainda pode estar nessa fase retrógrada, que eu acredito, entendeu? Mas Tá. quando Aí você você pega um passou ali cara de de uma 70, virada. velho, o cara não tem mais, mana, ele não tem mais por que jogar, entendeu? Porra, ele Entendi. tá numa fase da vida que o tempo é a coisa mais preciosa para ele, como para mim, entendeu? Tipo, agora, pô, não, por que eu vou perder tempo jogando? A vida é curta. Tá. Eu tenho que viver tudo agora, é tudo ou nada, Mas Vivi, entendeu? não é nem o jogo que eu acho, assim, que é pior também, eu detesto isso, mas eu acho que a cabeça assim, vamos falar sobre sexo, vamos falar sobre orgasmo, vamos falar sobre liberdade sexual, vamos falar sobre liberdade da mulher, É, individualidade. Eu acho que essas pautas, o que eu tenho sentido de 30 a 40, depois de 40 eu acho que eu nunca me relacionei com ninguém, mas eu vejo pessoas de 45, 50 chegando. E eu saio pra tomar aquele café que eu falo: "Meu Deus, é o guardião da moralidade, cara, eu acho que é que não tem assim. nada a ver comigo". Não, eu digo assim, E com pouquíssima referência de experiência também. eu não sei, eu acho que é difícil achar a pessoa certa, entendeu? É difícil, primeiro, pra gente que é libertária, pra gente que é uma mulher aberta, vanguarda, que se permite ser, que não aceita papéis, é muito mais difícil. É melhor ser lésbica, talvez, né? Fica Fica a dica. é. Não, porque é muito mais fácil você encontrar uma mulher legal, eu acho, É, entendeu? Tipo, a sua gente tem a gente cara, evoluiu muito na a eu gente estava quase desistindo. Assim, eu digo, para mim funcionou 10 anos mais velho, porque eu vi que as pessoas mais velhas, elas tinha uma mentalidade um pouco eram diferente. mais tranquilas, elas gostavam das mesmas coisas que eu, não estavam tão ligados na aparência. Para mim, 10 anos, eu me sinto, meu marido me trata, me mima, me faz, me dá. E assim, é muito louco, E é porque na sua idade eu não queria isso. Eu não sério, eu não eu queria, eu adoro ser queria ser o mimada. homem da relação. Eu sempre quis. Não, eu não subjugada, nunca, mano, eu nunca fiz comida para o meu marido, eu nunca cuidei do meu marido, ele, cada um se cuida, pô, por que eu vou ter que cuidar? Porque eu sou mulher? Eu nunca quis esse papel, nunca quis ser dona de casa, entendeu? Eu não queria ser mulherzinha, eu não queria fazer as coisas, eu queria ser eu que decido. E é muito difícil encontrar alguém que aceita uma mulher que quer isso, né? Quer Mas ser é engraçada ativa. a minha experiência de relacionamento mais próximo de um casamento que eu tive, eu amei brincar de dona de casa também. Mas eu acho que todos os papéis, inclusive da minha individualidade de viajar sozinha, de poder ser eu sozinha. E isso entrou muito em conflito. Pois é, essa é uma coisa, o cara não admite que você seja uma. Eu adoro cuidar da casa, bababá, mas se pintar um veleiro, eu tô indo. Inclusive estou indo sozinha, É, porque eu preciso dos meus momentos não, é minha vida. sozinha, minha vida, assim, Tipo, eu não fundi com ninguém, nem com os meus na pais, na meus na amigos que são os amores da minha vida, eu não fundi, eu não nasci fundida, né. na Amazônia, eu tá tudo bem, mas agora eu vou para o rio Tapajós, vou ficar 10 dias viajando e é isso, entendeu? Aí Muita volto: coisa. "Ah, tudo bem, tô aqui, tá tudo bem, ela tá em casa, não sei o quê", mas eu já tô ciscando para achar uma viagem, já tô, Cara, e me entendeu? conta uma Essa coisa. coisa de tá indo, é uma coisa que me apaixona, entendeu? Tipo, Sim. Você acha que você seria capaz de gozar com uma pessoa que te prende? Porque eu acho que muito dos momentos em que eu tive uma baixa de libido muito grande, foi porque a pessoa me prendeu. "Ah não, não consigo". É muito louco, né? Não, eu
E até é por isso que eu te falei, eu acho que 4 não, dos mas eu seus orgasmos foi porque ele era muito louco. mas eu acho Os que, outros 2. assim, eu sou muito vagabunda, entendeu, assim, eu consigo separar bem, eu sou bem puta mesmo. Sim, Sim. eu consigo gozar e saber que é um lixo, que eu não vou querer nunca mais, Sério? consigo. Eu sou muito Tá, vou ter que eu aprender. Eu eu dou uma travada. uma vez, né, não a segunda já te brocha ver comentários, entendeu, e vai e acabou. Ah, não, a primeira vez? Sim, É. sim. Tá, a gente tá na mesma página então. É, tipo, não, se a pessoa estiver soltando umas coisas eu acho que muita coisa também que, é assim, porque o Ron é de uma geração meio machista, né, Isso é muito mas é interessante. mas Ele ele é? mas ele em inglês. Não, não, Eu porque eu assim, a eu Austrália por si só é mas machista, de alguma onde a gente forma tá é hiper machista, e ele é um mas cara de 70 anos. mas de alguma forma a barreira linguística me Te poupou e protege. me protegeu de muita coisa que se eu tiver o foco não era esse, entendeu? E às vezes eu falo assim Ai, amei. É isso melhor não entender. é melhor não entender, porque se você entender, você não vai quase nenhum homem se salva, cara, muito raro, entendeu? Sempre tem um machismo, sempre tem uma tiração. E tem que ter muita paciência, né. Não, e Tem que ter muita velho, paciência, assim, eu meu acho. marido que eu fiquei pai das minhas filhas, é um cara que não fala. Porque se ele falasse tudo o que ele pensa, eu também não tinha É, ficado, mas ele é sim, quieto, ele é silencioso. silencioso. Calado Então, vence, calado calado vence. é, ou sabe, assim, a Nossa. barreira linguística que eu não Hã. entendia tudo que ele falava. Ainda hoje a gente é assim. E quando eu brigo com ele, eu brigo em português, e falo um É. monte em português, ele: "English, English, Inglês English". Eu falo: "Melhor você não escutar". melhor. Vamos ficar assim, vamos ficar. E me diz, se você pudesse falar a última coisa, assim, de uma dica de vida que é o seu norte de vida. Eu acho que você Eu falou acho que é tudo, né. 2 coisas, cara. Nunca tente fazer nada. Qualquer tentativa está fadada ao fracasso. Vai e faz, não tenta. Eu tirei essa palavra da minha eu tento não, eu tiro essa palavra, eu faço. Eu faço e a segunda, vai com medo. O medo é um bom companheiro. Administra o medo e vai. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, como dizia Raul Seixas, né. Aqui. Obrigada por existir, isso é maravilhoso. Ai, adorei, cara. A gente precisa A a gente gente precisa precisa de se ver, fazer cara. um podcast só da Fábrica de Sonhos, cara, que a Fábrica de Sonhos é Vamos, uma vamos. história E eu acho que eu tô incrível. doida pra montar uma mesa de sexualidade também. Eu acho que a gente tá precisando de É, falar de gozar. é uma coisa que eu acho que é mais instintivo em mim do que racional, né, mas assim Mas eu acho que gozar é isso, né, é quando a é, gente sai da mente. eu acho que é uma coisa assim, tipo, se você teorizar, você não goza. Eu acho que é como surfar, entendeu? Você tem que se jogar e vai, 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 e acredita, 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 Vai. e vai, 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 blum, desceu a onda, E aí vai. entendeu? Se você, É. ai, eu vou, será que eu posso, que eu não Não, sei não o vai. quê, e seja vadia, sem vergonha, e fale o que você quer fazer, né? Esse é o Ah, isso segredo. eu adoro. Olha, eu gosto que você venha aqui, aqui, ó, beija meu pescoço. Beija mais coisas também, É, beija você tudo. diz o que você quer, Ah, entendeu? Acho que diz o que você sim, quer, faz o que você faz o quer. que você quiser. Seja egoísta, não seja boazinha, "Ai, eu vou fazer ele gozar", não. Faça você gozar, pensa em você, seja egoísta. E aí depois, depois a gente vê o outro, quando a coisa é legal, quando a coisa acontece, você esse diálogo, esse diálogo que eu digo não é de palavras, é do corpo, é da entrega, né. Ah, Acho é uma que linguagem maravilhosa, inclusive. deixa rolar. E aí tem uma coisa também que eu sinto, cara, assim, que não são palavras ao vento, são atitudes, que essa pessoa não seja um estúpido, uma pessoa que te faça mal, né, que
Porque assim, velho, só vale a pena estar com alguém que te faça bem. Seja esperta de dispensar quem não te merece, quem te trata mal, quem não te trata igual uma rainha, igual uma deusa, Porque somos, porque né? aí você vai só ceifando, te trata igual uma rainha, igual uma deusa, mas não trepa. Ah, Não vai dar. também não quero. Vira amigo! É, vira Vira amiga, amigo! não, Né? Vira amigo. esse vai ser amigo. Esse vai ser amigo. Gente, amigo tá aí pra É isso, isso que é amigo, te trata igual a né? deusa, te venera, te trata bem, te convida E para não tudo, mas não trepa. trepa, é amigo. Esse não é o homem da É, tua vida, é, o teu parceiro tem que ser isso e tem que trepar. E importante. assim, velho, não se iluda. Se não deu certo no beijo, se não deu certo da primeira vez, não vai dar certo. O cara trepa bem ou não trepa bem. Não tem perdão, velho. Não perca seu tempo. Ah, Não faça concessão. não faço concessões. Eu tenho experiências Não, boas de não, se primeiro você sexo ruim. não sei, Você não tem experiências boas de primeiro. Nossa, e depois eu tenho recuperou? alguns melhores. Nossa, o cara que eu mais transei bem na minha vida, o primeiro sexo foi. Mentira. Não, médio. Não, foi recuperou ali. Não, tá. É porque eu pensei em um que é tipo assim, 10 Cara, de 10, e aí, tipo assim, o 8 ali, maravilhoso também. As primeiras vezes foi ruim. não, você fala: "O cara é tímido". É, eu acho que o Não, homem, velho, ele. não. Não, ele não é tímido. Mas ele é. Eu acho que os homens são inseguros. Ninguém conta pros Não, homens que mas eles são não, inseguros. Eles mas acham que eles são seguros, mas dá dó. não, você perde tempo. Se você quer um cara que transa bem, entendeu, Você você acha que ele tem que entregar tudo na primeira? entrega na primeira, Tá bom. entrega na primeira. Aí depois, Vou reavaliar você meus vai ter que conceitos. ver se esse cara é decente com você, né, se ele é legal com você, se ele quer o que você quer, porque também você pode não querer um relacionamento, você quer uma coisa Sim. acho que ser honesta com o que você quer, porque às vezes você quer um relacionamento, mas você fala que você quer: "Ah, eu quero só ficar, pá-pá-pá", mas no fundo você quer um relacionamento. Aí você cobra do ficante um relacionamento, mas não, eu fiz isso muitas vezes. Eu não quero relacionamento, mas eu queria um relacionamento, mas eu tinha vergonha de falar que eu queria um relacionamento. Olha, Eu acho que você eu tem tô que precisando perder de essa, sentar. se É, você quer um relacionamento, foda-se. Quem não quer o relacionamento, foda-se, não ocupa espaço. Não sim. deixa ocupar o espaço que poderia ser ocupado por alguém legal que quer um relacionamento. Porque a gente fica preso, né, num Ah, negócio mas o cara na trepa zona bem. cinzenta. Sim, ele trepa bem, mas muitos trepam bem. Ah, mas eu queria um relacionamento e queria que trepasse bem. Então, procura. Ela achou. Tem, é, Ela achou. procurar não é um processo tão chato, é um processo legal Ah, procurar. incrível, né? O que é chato é você dispensar, sabe? Ai, dói, A é. perda, É, você dispensar o que dói. você não quer, dói porque, primeiro, talvez a pessoa tenha coisas que você goste, mas não tem o que você quer. Então, Hum. seja franca e honesta com você, com o que você quer. Nossa, adorei essa frase. Olá, pepecas e pepecos. Vocês ficaram com essa sensação de que esse vídeo terminou mais ou menos do nada? Se vocês não ficaram, eu fiquei. O que rolou, na verdade, foi que essa entrevistadora aqui, nessa época, tinha uma crença que os episódios não deviam ser muito grandes, crença superada, inclusive, e teoricamente esse episódio acabou quando eu falei muito obrigada, Vivi, que bom que você veio e que bom que a gente conseguiu fazer essa entrevista. E eu só tinha deixado a câmera rolando até ela descarregar. Só que eu achei tão da hora os nossos últimos 7 minutos finais que eu deixei rolando pra vocês. E eu tirei algumas lições bem interessantes daí. Vivi foi a minha primeira grande pepeca inspiradora, e já já vocês vão conhecer a Claudinha no episódio 2, que foram as mulheres que eu comecei a propagar a história por aí e que deram origem a esse podcast. Eu vou deixar no link o Instagram da Vivi para vocês seguirem e conhecerem um pouco mais da vida dessa mulher maravilhosa. E vou deixar também o Quill Bay, para caso em algum momento tenha passado pela cabeça de vocês fazer parte de um veleiro, vocês já saibam onde buscar informações sobre isso, onde se inscrever e onde achar seu barco favorito. Espero que essa história tenha sido uma inspiração gigantesca, como ela é para minha vida.
vocês comecem a pensar em navegar, ou que pelo menos comecem a pensar que pra transar bem gostoso e recomeçar a nossa vida sexual nunca vai ter idade. Boa noite, Austrália. Bom dia, Brasil. Esse é o episódio 1 do Pepecas Poderosas.